Lembrando que a ciência também tem componentes de razão e imaginação, mas, como eu disse, eu estou salientando só um aspecto mais, digamos, forte de cada tipo de conhecimento. A ciência tem isso, né? Ela observa e, a partir da observação, ela vai usando o raciocínio para formular explicações das coisas que ele observa, né? Então, a gente nota que esses três pontos, imaginação, razão e observação, que tem a ver conosco, com os nossos sentidos, e com as nossas faculdades intelectuais, a gente chama de um conhecimento direto, né? Então, por exemplo, eu observo, vou citar um exemplo para clarear um pouco a ideia. Imagina que eu observo uma maçã, né? Ao observar a maçã, eu estou usando aí a visão, eu olho para a maçã, examino a maçã e começo a tentar entender o que é uma maçã, uma árvore, o que é a chuva. Estou dando exemplos aqui que a gente usa com os animais. A gente vai usando a observação e a razão e a imaginação e vai aí de uma maneira direta tentando produzir conhecimento e explicações para essas coisas, tá? Agora pode acontecer que nem a imaginação, nem a razão, nem a observação direta sejam suficientes para eu conhecer alguma coisa. Então, da mesma maneira que a observação pode ser direta, ela pode ser indireta. Por exemplo, vejam que há determinadas coisas que a gente estuda, que a gente produz conhecimento, que a gente só adquire aquele conhecimento de uma maneira indireta. Por exemplo, quando a gente usa um aparelho como telescópio ou microscópio. Vejam que sem esses aparelhos eu não tenho acesso a determinados objetos para análise de estudo e eu não consigo produzir um conhecimento como eu produzo a partir do momento que eu tenho o aparelho. Então, quando os meus sentidos e as minhas faculdades não conseguem atingir o que eu quero estudar, eu desenvolvo, então, aparelhos que servem agora como uma maneira de observar de maneira indireta, que não é diretamente com os meus sentidos. Eu preciso daquele aparelho para analisar alguma coisa na natureza. E os exemplos clássicos são os seres microscópicos, né? Que a gente não consegue ver a olho nu, portanto, é uma observação indireta, porque eu preciso ali da lente do microscópio para poder enxergar todo esse universo que sem aquele aparelho eu não veria, e a partir daí desenvolver teoria e explicação sobre ele. Então, eu posso ter observação direta, quando eu uso os meus sentidos, e quando eu não tenho condições através dos meus sentidos, eu não consigo com os meus sentidos analisar aquilo, eu posso desenvolver algum aparelho que serve de intermediário para eu fazer esse estudo indireto, que é o exemplo que eu dei ali do aparelho, né? Que é sempre um estudo indireto. É o aparelho que proporciona com que eu tenha acesso àquilo. E eu também posso fazer conhecimento baseado na ajuda de terceiros. Então, é algo que não passa simplesmente pela minha imaginação, pela minha razão, pela minha observação, e nem pelo uso dos aparelhos que eu possa ter. É o exemplo de outro cientista, por exemplo, que fez um estudo melhor, mais profundo, descobriu coisas que eu não descobri, e ele pode, então, dividir comigo esse conhecimento e me ajudar a entender o que a gente está estudando em comum. Então, isso é muito comum. A gente tem grupos de estudiosos no mundo inteiro. Aquele que descobre a solução primeiro consegue clarear e consegue guiar os demais também no estudo daquele objeto. Então, basicamente, é assim que a humanidade, ao longo da sua história, constrói conhecimento. O que a gente vai ver? Como que o Espiritismo se encaixa nisso? Eu vou tentar mostrar para vocês agora como é que o Espiritismo se encaixa nesse estudo e depois o próprio assunto da noite, que é Deus. Pode passar, faz o favor, Rui, para o segundo. Bom, agora aqui eu tenho o conhecimento espírita. Então, agora, antes eu falei no conhecimento em geral, agora especificamente o conhecimento espírita, né? Claro, eu tirei aqui a imaginação, embora ela sempre esteja presente, tá? Não, eu nunca elimino a imaginação, mas eu tirei aqui porque não é o elemento preponderante, tá? E também não vou entrar na discussão do porquê disso, eu só tirei, mas para a gente entender. O Espiritismo, ele se utiliza também
dessa lógica de construção do conhecimento, que é usando a razão. Então, o Espiritismo, ele usa da razão para construir o seu conhecimento. O Espiritismo, para existir, ele dependeu também do uso da razão, né? E, portanto, lembra que a razão, como é uma faculdade nossa, é, é, uma, é um uso direto da razão. Então, eu uso a razão também no conhecimento espírita. Também uso a observação, né? Kardec chega a dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação. Então, por exemplo, como é que o Espiritismo construiu a sua teoria? Ele observou os fenômenos espíritas, então está aí a observação, o uso dos sentidos, né? Analisou as comunicações espíritas, então observou elas, e a partir dessa observação dos fenômenos e uso da razão, ele foi construindo a sua teoria. Então, eu tenho um elemento de razão e observação direta no Espiritismo também, mas eu também tenho no Espiritismo uma observação indireta. Ou seja, para eu ter acesso a um conhecimento, eu preciso de um aparelho, porque sem esse aparelho, o conhecimento espírita não existiria. No caso do Espiritismo, o aparelho, entre aspas, que a gente usa, é o médium. Da mesma maneira que na astronomia, o aparelho para investigar os mundos, né, é o telescópio, e na biologia, o microscópio, no espiritismo, o nosso aparelho, ou seja, aquele elemento exterior que eu uso para ter acesso ao mundo que com os olhos do corpo eu não tenho acesso, com os sentidos do corpo eu não tenho acesso, é o médium. Então, o espiritismo ele também tem o seu intermediário, que no caso são os médiuns. Sem os médiuns, a gente não teria acesso aos espíritos, que foi quem trouxe para nós os conhecimentos que vão formar o conhecimento espírita, a doutrina espírita. E o espiritismo também tem a ajuda de terceiros, que são quem? Os espíritos. Os espíritos, através dos médiuns, vão nos dar informações que simplesmente usando a razão, a observação e a imaginação, se a gente não tivesse o médium e os espíritos, a gente não teria os conhecimentos que o espiritismo fornece. Então eu tenho os espíritos auxiliando a explicar as coisas do universo, e eles têm explicações que a gente não tinha e que a gente não tinha condição de obter, por isso que eles trouxeram para nós através do médium, que é o aparelho, e foi uma ajuda de um terceiro. Então, por exemplo, a gente está tentando entender Deus. O ser humano faz filosofia desde antes do Cristo, desde antes de Sócrates, os próprios pré-socráticos, iniciando o processo da filosofia, depois vem Sócrates e inicia todo o caminho da filosofia, e sempre se tratou na filosofia de Deus, tentar explicar o que é Deus, qual é a causa do universo, de tudo que existe. Então a gente sempre tentou com as nossas faculdades entender o universo, e uma das coisas que a gente tentou entender com a nossa razão e a nossa observação foi Deus. Só que a gente vai ver que agora, com a ajuda de terceiros, que são os espíritos, a gente vai poder entender mais ainda Deus e ter contribuições nesse entendimento que até então a gente não tinha. Por isso que o espiritismo ele vai abordar discussões que já haviam sido discutidas na filosofia, no entendimento de Deus, mas também vai trazer elementos novos. Então, ele tem um papel preponderante na história do pensamento humano, porque o Espiritismo traz informações para o entendimento de Deus que não havia na filosofia, informações inéditas, que é o que a gente vai ver. Então, vejam que interessante que é o processo de criação da doutrina espírita, e, inclusive, como a gente está falando de todo o conhecimento espírita, porque todo ele foi feito assim, um desses assuntos é Deus. Então, vamos passar para o próximo. Pode passar, Rui. Então, agora, o tema em si. Vejam que, para eu estudar o tema, eu continuo usando aqueles elementos que eu mostrei desde o início. Agora, a gente está falando especificamente, dentro do conhecimento espírita, um dos elementos do conhecimento espírita, que é o assunto Deus. A gente vai ver